Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Espero que todos estejam bem, né? Apesar de tanta tribulação que o mundo tem passado. Nossas orações é que você esteja bem, protegido e guardado pelo Senhor. Né? Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, dia do Senhor, que aconteça o que acontecer, devemos buscar a presença de Deus, né? Mesmo sem podermos nos aproximarmos presencialmente, estamos nessa manhã louvando a Deus. Então, como eu sempre digo, logo após a mensagem, continue, adore a Deus com o hino, com as suas orações, junto com seus familiares, e apresente a Deus a tua adoração. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Nós vamos estudar, meus irmãos, um breve estudo na segunda epístola do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, e vamos ler do verso 5 até o verso 12. Então eu peço que você abra sua Bíblia calmamente e deixe ela aberta na segunda epístola do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, e vamos ler do verso 5 até o verso 12, tá certo? Deixa a tua Bíblia aberta, né, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 ao 12. Se você ainda não conseguiu abrir, presta bastante atenção, depois você vai poder rever esse vídeo, tá certo? Então, escuta com bastante atenção o que diz a palavra do Senhor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso 12. A palavra de Deus nos diz: E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai celestial, confiado na graça que há em Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti, Senhor. Nos dobramos aos Teus pés nessa manhã para Te adorar, Te louvar, Te exaltar, rogando que Teu Espírito nos dirija nessa pregação, Senhor. Que Tu nos ilumine a mente e os corações, que Tua palavra seja eficaz, Senhor, no nosso coração e que Tu nos transforme para a glória do Teu santo nome. Sei com todos os Teus servos que estão ouvindo esta palavra, com todas as famílias, Senhor, que estão reunidas ouvindo esta palavra, que Tu os abençoe e os proteja dessa tribulação qual o mundo vem enfrentando. Que Tu nos faça sábios, Senhor, que Tu nos conceda conhecimento vindo do alto e assim venhamos crescer em intimidade contigo, Santíssimo Deus, em obediência e santificação. Continua abençoando cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos? Então, voltando aqui, né? O que acabamos de ler nas Sagradas Escrituras é algo que deveríamos guardar no coração em todo o tempo. Jamais o cristão, o crente em Cristo Jesus, aquele que tem o desejo de servir ao Senhor, deverá esquecer. A nossa fé, ela não é algo que acontece em um só momento da vida. A partir do momento que o Espírito Santo nos chama e que nós professamos Jesus como Senhor e Salvador e nos decidimos a servir ao Senhor como convém,
A palavra do Senhor nos ensina que devemos sempre crescer nesse conhecimento. A fé salvífica, ela vem cheia de obras, cheia de frutos vindo do alto, frutos promovidos pelo Espírito Santo do Senhor. Pedro aqui ele está preocupado com aquele tipo de crente que, uma vez que professou a fé, ele vive uma vida estagnada, ele não consegue crescer no conhecimento do seu Senhor, da sua vontade para com a sua vida, ele não consegue se desenvolver, né, na comunhão com Deus, nem na comunhão com os irmãos, com aqueles que estão próximos. Ele não consegue testemunhar, ele não consegue falar de Cristo com sua boca e também com os seus atos. Então Pedro aqui, ele faz uma exortação e eu acho bastante interessante que você preste atenção como o apóstolo aqui apresenta, né, o nosso chamado, nossa fé, né, salvífica, como é que ele apresenta essa marca que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ter, o crescimento. Né? Às vezes eu escuto muita gente fazer seminário, estudar teologia, né? Se aprofundar no conhecimento da teologia e às vezes tem muito conhecimento intelectual, muito conhecimento acerca dos textos, mas eles não conseguem vivenciar esse evangelho. Eles não conseguem testemunhar esse evangelho com obras, com atitudes. Tanto para com o Senhor, ter uma vida de intimidade, mesmo secreta, sem ninguém estar olhando, mas ele conhece o Senhor intimamente e está ali, né, testemunhando perante o Senhor, também publicamente. Ele não tem aquele estilo de vida que um servo do Senhor deveria ter. Né? Ele não progride, ele não cresce, ele permanece ainda preso a velhos pecados. Então Pedro aqui, no verso 5, ele nos dá, meus irmãos, essa ideia, ele nos dá esse chamado, ele nos faz uma convocação. E percebam que para o que Pedro está dizendo não existe tempo. Né? Em qualquer tempo, o servo do Senhor tem que estar crescendo no Senhor. Não é? Na tribulação ou na bonança, eu sou chamado a testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós achamos que quando temos muitos problemas, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Não. Pelo contrário, quando estamos em maior aflição, aí sim somos despertados a ter uma vida de oração, aí sim procuramos as Sagradas Escrituras, procurando as respostas para os nossos problemas, né? Aí sim procuramos ainda mais o Senhor. Às vezes na bonança, quando tudo está bem, nos esquecemos de Deus, relaxamos, né? E terminamos envergonhando o nome do Senhor, envergonhando, entristecendo o Espírito Santo do Senhor que habita nos nossos corações. Então, eu quero dizer que a primeira coisa que você tem que imaginar, uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi chamado pelo Senhor, você deve crescer no Senhor Jesus. Você deve entender a vontade de Deus para você. E uma delas é que você cresça em santificação. Né? Então, no verso 5, o apóstolo Pedro diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o cuidado, se esforçando em observar. É-nos colocado, irmãos, aqui que nós deveríamos acrescentar a nossa fé, nós deveríamos nos esforçarmos a acrescentar na nossa fé aquela que professamos com a boca e com o coração, as obras. Né? Aqui, como Tiago tinha já nos dito, né? Mostra a tua fé sem obras, que através das minhas obras eu mostrarei a minha fé. É impossível servir a Jesus Cristo de forma correta se não andarmos segundo as suas obras, segundo aquilo que Deus preparou para que andássemos nela. É impossível servir a Jesus Cristo sem a santificação. E a santificação, meus irmãos, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que tudo é contrário, né? Quando você assiste um filme, uma novela, uma série, quando você está mexendo nas redes sociais, nós somos chamados a todo instante a pecar. Né? A todo instante nós estamos estimulados ao mal. Então a palavra do Senhor diz que nós deveríamos ser diligentes, cuidadosos com a nossa fé. E deveríamos acrescentar essa fé, né? Algumas virtudes que existem naquele que conhece Jesus Cristo. Né? Então quando Pedro diz aqui, toda diligência acrescentai à vossa fé,
a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Né? Ele faz uma cadeia de coisas que vão se seguindo umas às outras. Mas se pararmos para pensarmos e prestar atenção, o que o apóstolo está fazendo aqui é nos estimular a que, mesmo tendo a fé salvífica, nunca jamais deixemos de progredir na santificação. Né? Nos esforçarmos a olharmos para Jesus Cristo, ver o estilo de vida, aquilo que Cristo quer que venhamos fazer no nosso trabalho, na nossa vida familiar, nos nossos estudos, né? Quer comprando, quer vendendo ou fazendo qualquer coisa na nossa vida, devemos lembrar do padrão que é o Senhor Jesus Cristo. E Pedro está dizendo aqui que essa fé, né, não basta eu ser conhecido como cristão. Cristo deve viver em mim, Cristo deve crescer em mim. As virtudes que há em Cristo devem brotar no meu coração. E aí eu convido você a olhar para Jesus Cristo. Se você ler os evangelhos e você começar a perceber o ministério terrestre do Senhor Jesus, Jesus ele sempre foi bondoso para com todos que estão à sua volta. Não é? Jesus ouviu todos aqueles, mesmo que não era judeu, na sua época, que era desprezado, os gentios, o Senhor atendeu. Mesmo as mulheres, que também na época do Senhor Jesus Cristo não eram valorizadas, né? O Senhor atendeu. Né? O Senhor os receberam. Até as crianças, quando o Senhor disse, deixai vir a mim as criancinhas, seus discípulos tentavam proibir ali as crianças de irem para próximo de Jesus Cristo, atrapalharem ali, né, o estudo ou a palavra que Jesus Cristo estava ministrando, e o Senhor repreende os discípulos dizendo, deixem vir as crianças, porque delas são o reino de Deus. Né? Então, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, vemos um modelo de bondade, de paciência, de mansidão, de sabedoria, né? E também um modelo de esforço. O Senhor estava incansavelmente, né, sempre trabalhando para o Pai Celestial. Ele estava dizendo que ele tinha uma comida que não era o pão desse mundo, mas fazer a vontade do Pai Celestial. Ele foi fiel ao Senhor, né, ao Senhor Deus eterno, né, como homem, aqui fazendo seu ministério terrestre, ele foi fiel à sua missão. Ele veio aqui salvar os homens. E para salvar os homens ele tinha que cumprir toda a lei. Ele tinha que ser modelo. Quantas vezes o Senhor orou em voz alta e dizia, Pai, eu sei que tu sempre me escutas, mas eu falo isso para os que estão ao meu redor. Lembra quando o Senhor ressuscitou Lázaro? Ele sabia que o Pai Celestial sempre estava ali ouvindo, mas ele fala, ele ora em voz alta, né, para testemunhar, né, a sua missão, que era trazer vida a este mundo, que ele tinha poder sobre a própria morte. Então Pedro nos resgata, meus irmãos, que como crentes em Cristo, principalmente nos momentos mais difíceis, preste atenção que no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de desespero, é um momento que muitos crentes caem, tropeçam, né, e dão um mau testemunho. Né? Nós estamos vivendo aqui no momento de chorar. Né? Nosso país, o mundo inteiro está vendo aí uma peste se espalhando, muita dor, muita angústia, incerteza, desemprego, crise econômica, morte física, né? E também morte espiritual ao nosso redor. Então, o que devemos fazer nesse momento? Continuar o que estávamos fazendo no momento da bonança. Não é porque eu não posso estar num templo feito por mãos humanas, devido aí ao decreto dos governadores, né? Devido à situação que nós enfrentamos da pandemia, não podemos nos ajuntar por um pouco de tempo, que eu vou relaxar na minha vida, na minha fé, nos meus estudos e também na minha vivência, na minha postura. Eu sempre digo que hoje nós temos muitos meios de comunicação. Agora mesmo eu estou falando com você, né? Se fosse há 20 anos atrás isso não seria possível, mas hoje eu posso entrar na sua casa, né? Se utilizando aqui de um recurso mínimo, né? Um celular, um computador, né? E aí, através da internet nós conseguimos alcançar você que está no Brasil e em outras partes do mundo. Quero até agradecer a Deus pela congregação, né,
em Camaragibe, né? Semana passada nós falamos de João Pessoa e falamos de Vitória, mas a Camaragibe também está nas nossas orações. Que Deus esteja abençoando vocês também, né? Então, o apóstolo Pedro nos diz aqui que nós devemos ser cuidadosos com a nossa fé, com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com Deus, né? Que devemos estar sempre cuidadosamente crescendo, acrescentando a nossa fé, sempre algo novo da parte do Senhor. Isso exige esforço para estudar as Sagradas Escrituras, dedicação de tempo à oração, né? E acima de tudo, ter a postura correta no momento que somos chamados a enfrentar, né, os problemas desse mundo. Todas as vezes que eu estou vendo a minha rede social, muitas vezes eu já oro ao Senhor antes de abrir o meu computador e de consultar ali o Facebook, o WhatsApp, outras redes sociais que existem, né, pedindo a Deus misericórdia, porque como pastor nós temos cuidado das nossas ovelhas. E quantas vezes nós pedimos a Deus, né, que tenha misericórdia, porque ali às vezes encontramos um irmão escrevendo coisas que não são dignas de um cristão, que falta sabedoria no lidar com os problemas do dia a dia, problemas simples. E quantas vezes, quantas confusões, quantos, né, desentendimentos existem dentro do povo de Deus, daqueles que já têm a fé salvífica, porque não têm o crescimento, ainda são meninos na fé, ainda precisam do leite espiritual, não entenderam qual é a vontade do seu Pai Celestial e ainda estão presos a coisas pecaminosas, carnais, que são estimuladas por esse mundo. Então, Pedro aqui vem dizer que nós deveríamos associar a nossa fé às virtudes que há em Jesus Cristo. E aí eu posso dar: Jesus era amoroso, Jesus era alegre no Pai Celestial, com sua comunhão com o Pai Celestial. Jesus era satisfeito, né, em fazer a obra de Deus. O Senhor Jesus Cristo era puro no seu falar, no seu agir, no seu andar. Não havia nele nada, né, que fosse reprovado perante os olhos do Pai Celestial. Assim devemos nós procurar na nossa vida algo que desagrada a Deus para expulsar, né? Para nos despojarmos do velho homem, daquilo que estamos vivendo antes do nosso encontro com Cristo. E cada dia eu tenho que ser melhor, né? Mais próximo desse modelo, desse padrão de perfeição que é Jesus Cristo. Até o dia quando eu vou olhar face a face perante o Senhor e não mais serei assediado pelo pecado e pelas tentações desse mundo. Então a palavra do Senhor diz que eu devo ser diligente, associando a minha fé, não é? Acrescentando a minha fé a virtude, acrescentando essa virtude o conhecimento, o entendimento. E aí eu chamo a atenção: se você é teólogo, né, ou teóloga, você estudou a palavra do Senhor, será cobrado de você muito mais. Se você não estuda a palavra do Senhor, também será cobrado. Hoje você pode ter a Bíblia aberta na sua casa, você pode ler livremente, né? Você abre a internet, existem vários estudos, várias pregações. Hoje nós podemos ter, né, temos acesso ao conhecimento, aos doutores dentro da igreja do Senhor, não só na nossa denominação, mas em todo o povo de Deus na face da terra. Hoje nós temos maior facilidade de termos a informação, o conhecimento. Então nossa fé deveria crescer com esse conhecimento, não é? Eu sempre digo que aos seminaristas, aos nossos alunos ali no seminário, que eles têm uma grande responsabilidade. A partir do momento que ele entra no seminário, a visão da igreja, daqueles irmãos que estão ao redor dele, muda. Por quê? Vão entender que eles estão ali se dedicando ao estudo e que essa dedicação ao estudo deveria vir juntamente, na mesma proporção. Quanto mais eu estudo, maior também é meu processo de santificação, ou seja, eu começo a andar em passos largos, num estreito caminho, né? Crescer em santificação, crescer. E as pessoas vendo a minha transformação, o impacto da palavra de Deus na minha vida. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes nós damos um belo estudo na igreja, nós sabemos, né, conceitos teológicos, nós temos versículos gravados na nossa memória, mas o nosso testemunho, o nosso andar com Deus não é visto por aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então Pedro está dizendo: olhe diligentemente, vigie
né, a sua fé, para ver se ela está crescendo, para ver se ela está sendo acrescida aí a maturidade no conhecimento, na virtude do Senhor. E claro que isso vai ter o amor fraternal e o amor para com Deus, né? Qual é o resumo de toda, né, a lei do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Nisso se resume a lei, amor. Então, eu não posso, meus irmãos, ter uma fé saudável, né, se o amor para com Deus e o amor para com as pessoas que estão à minha volta não se evidencia, né? Se eu digo que tenho fé em Cristo, se eu digo que tenho fé em Deus, se eu digo que sirvo a Deus e as pessoas não conseguem ver o amor que eu tenho para com o meu Senhor, o amor para com elas, né, eu estou falhando. E aí Pedro diz, olha diligentemente, né, como estás andando, acrescenta a tua fé, né, a virtude, o conhecimento, o amor fraternal, a temperança, o domínio próprio, né? Aí joga fora o pecado e coloca na tua vida, junto, associada à tua fé, né, a vontade de Deus para você. Por quê? Nós somos chamados para isso. Nós somos capacitados a isso. Quando eu estava sem Cristo, eu estava nas trevas. Agora que eu estou em Cristo, eu sou transportado do reino das trevas para o reino da luz. Agora eu tenho a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, habitando no meu coração. Ele me ilumina, ele me capacita a compreender as Sagradas Escrituras, e as Sagradas Escrituras falando da vontade de Deus para nós aqui na terra e do nosso futuro, né, na eternidade no reino de Deus, o qual já estamos fazendo parte, o qual nós já estamos vivendo no reino de Deus. Aguardamos só a sua revelação perfeita, mas nós já somos inseridos no reino de Deus, já somos parte da família de Deus. Qual pontos podemos chamar, né, o Senhor, nosso Deus, de Pai. A oração que Jesus nos ensinou foi a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. Nos aproximamos de Deus com a intimidade de um filho, né, para com o seu Pai bondoso. Então, se eu tenho tudo isso hoje, meus irmãos, eu devo crescer, eu devo me aprofundar na minha comunhão com Deus. E aí, essa comunhão, ela sempre é acompanhada com transformação. Eu deixo de mentir, eu deixo de ser injusto, eu deixo de roubar, eu deixo de agredir as pessoas, né? Eu deixo aquelas coisas que são reprovadas, que são impuras, indecentes, eu abandono o linguajar, desde a forma de falar até a forma de agir. A forma como eu educo meu filho, a forma como eu lido com meu vizinho, a forma como eu lido com o meu colega no trabalho, a forma como eu lido com o meu chefe, a forma como eu chefio ou como eu estou, né, numa posição de autoridade. Quando Cristo entra na nossa vida, tudo isso é transformado. E as pessoas que estão à nossa volta deveriam ver esse crescimento da nossa fé, né? Esse crescimento, quanto mais tempo passamos nessa vida aqui, deveríamos crescer e amadurecer no Senhor. Essa é a vontade de Deus. Quando isso não acontece, é culpa nossa. Porque Deus nos dá todas as ferramentas, né? Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria quem? O Espírito Santo para ser um consolador igual a Ele. E o Espírito Santo nos acompanha em todo o nosso caminhar. Ele nos mostra o nosso pecado, ele também nos leva ao arrependimento. É o Espírito que nos faz entender as Sagradas Escrituras, como agora estamos lendo e meditando. Então, se eu tenho o Espírito do Senhor, eu devo andar no Senhor, né? Paulo diz isso lá aos Gálatas, capítulo 5, bastante conhecido. O fruto do Espírito é paz, amor, mansidão, domínio próprio. Se você faz uma comparação aqui, o fruto, né, no singular, como se tivesse várias partes ali associadas. Se eu tenho o Espírito Santo, eu devo andar no Espírito, não é? Se eu tenho o Espírito de Cristo, então eu devo viver a vida em Cristo, eu devo andar segundo a palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Então a exortação do apóstolo Pedro aqui na segunda epístola, nesses versículos do 5 ao 12, é essa para a igreja. Né? Ele não está falando para os ímpios, ele não está falando para os incrédulos,
Ele está falando para aquele que diz que tem a fé em Cristo Jesus. Ele está falando para aquele que diz que entende a palavra de Deus. Ele está falando para aquele que já ouviu a palavra do Senhor. Presta atenção no verso 8. Olha o que é que ele nos diz aqui. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha, o motivo do seu esforço, o motivo de sua fé crescer, é que se fazendo isso, né, você não ficará estéril, você vai dar o fruto do Espírito. Você crescerá no conhecimento, na experiência com Jesus Cristo. Né? Verso 9, pois aquele em quem não há estas coisas, olha, se essas coisas não existem, se não existe virtude, domínio próprio, amor fraternal para com o próximo, amor para com Deus, então eu sou o quê? Cego e nada consigo ver de longe. É como se eu fosse míope, só consigo ver as coisas que estão próximas, mas não consigo ver além. Né? É isso que a palavra diz aqui no verso 9. Né? A pessoa está cega, esquecendo do perdão que houve quando você ouviu o Evangelho e se arrependeu e professou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dos antigos pecados. Né? Como se a pessoa deu aquele passo, professou a fé, mas a partir dali ela deixa, né? Ela não cresce mais, ela acha que já está bom. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer, né? De graça em graça, de fé em fé, cada dia, né? Se examinando e assim buscando agradar o Senhor. É por isso que devemos nos esforçar, porque se eu fizer isso, eu vou crescer, né, no conhecimento de Deus, né? Eu vou crescer na minha proximidade com o Senhor. Eu não vou ser estéril, eu vou frutificar, eu vou ser aquela árvore que dá os bons frutos, né? E não aquela figueira o qual o Senhor procurou ali o fruto e não achou nela fruto algum. Né? O verso 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Interessante aqui o verso 10. Veja que Pedro não está falando, né? Não está falando aqui com aqueles que não têm a fé salvífica. Ele está falando com a igreja de Cristo. Ele está falando com os crentes. Né? Então ele está dizendo, portanto, irmãos, olha aí a palavra, chamando de irmãos, aqueles que têm a mesma fé, aqueles que professaram o mesmo Senhor, temos o mesmo Pai, somos a mesma família, somos irmãos em Cristo. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Pedro está dizendo, não basta dizer que serve a Jesus, não basta dizer que é de Jesus Cristo. Nós devemos nos esforçarmos para que Cristo cresça em nós, para que cada vez mais seja evidente a nossa vocação, o nosso chamado, que fomos chamados pelo próprio Deus para servi-lo. A nossa eleição, fomos escolhidos por Deus para sermos os seus filhos. Então, cada dia mais, né, em qualquer tempo, a minha forma de falar, a minha forma de agir deve evidenciar, né, a minha vocação, o meu chamado e a minha eleição, a escolha de Deus. Né? Aquilo que Deus escolheu para que eu fosse servo dele, para que eu testemunhasse nessa geração, nessa situação qual estou vivendo. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Muitos crentes estão tropeçando porque esquecem dessa parte. Esquece que a santificação é um processo contínuo até a glorificação. Esquece que a nossa fé, ela não termina com simplesmente dizer eu sou de Jesus Cristo. Mas todos os dias nós estamos nos esforçando, vigiando para tirar o pecado cada vez, né, aqueles pecados que nos cercam, Satanás que nos tenta, o mundo que zomba de nós por andarmos em Cristo Jesus, estarmos firmes para não tropeçarmos, não envergonharmos o Espírito Santo do Senhor. Estarmos num domínio próprio, né, no entendimento de qual é a vontade de Deus para a minha vida, no trabalho, em casa, na criação dos meus filhos, sendo filho, sendo pai, sendo mãe, né, nos diversos papéis que eu exerço nessa sociedade, eu sempre estou, né, consciente do que eu fui chamado e que fui escolhido por Deus para uma missão ainda nesse mundo, que é glorificá-lo na obediência. Né? Então Pedro diz que se assim eu fizer, esforçar, e minha fé crescer, eu não vou tropeçar. Eu tropeço quando eu esqueço, quando eu relaxo na santificação.
aí eu estou sujeito a vários pecados. Quantas vezes nós não temos dado mau testemunho, né, no falar, no agir? Será que suas redes sociais estão testemunhando que você foi chamado por Jesus Cristo e que você é um servo de Deus? Ou você está envolvido nessa guerra, né, nessa impiedade que tem invadido, né, as redes sociais? E as pessoas falam e agridem umas às outras. Dificilmente a gente tem visto aí boas coisas na rede, são raras. Às vezes nossa caixa de mensagens está lotada de coisas que evidenciam a impiedade e não a santificação, que evidencia a comunhão com Satanás em vez de comunhão com Deus. Então Pedro diz que nós não devemos agir assim e que se vigiarmos e formos diligentes, não vamos tropeçar nessas coisas, não vamos dar mau testemunho, mas vamos o quê? Evidenciar o nosso chamado e a nossa eleição. Vamos confirmar que fomos chamados verdadeiramente por Deus, que Deus faz presente na nossa vida, que eu realmente fui escolhido por Deus para ser filho dele. Tá certo? No verso 11 diz, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Olha, assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Ou seja, confirmado que tu é um cidadão do reino de Deus. Confirmado que tu já estás dentro, vivendo no reino de Deus. Se a minha fé dá o bom testemunho do conhecimento da vontade de Deus, se eu tenho domínio próprio e consigo, né, dominar, né, o meu corpo, a minha mente, a minha boca, né, dando bom testemunho, fazendo aquilo que é agradável a Deus, significa o quê? Que eu estou no reino de Deus e eu vou desfrutar, porque, meus irmãos, isso para aqueles que vivem em Cristo, percebam que o pecado, o salário do pecado é a morte, é destruição, é vergonha, é tristeza. Quando o crente peca, ele traz para si mesmo dores e tristeza. Diz que quando pecamos, o Espírito Santo se entristece no nosso coração. E com o Espírito Santo entristecido, não há como ficarmos alegres. Né? Não há perdemos a alegria da salvação. Como o salmista Davi nos diz, né? Restaura a minha alegria de salvação. Né? Aquela alegria que ele tinha antes de pecar. Então o pecado ele destrói, né? Ele corrompe, ele faz tropeçar, ele faz cair. E quantas vezes estamos, meus irmãos, entristecidos, apáticos, exatamente porque tem abundado o pecado na nossa vida. Então hoje, nessa manhã, é um momento de você fazer um balanço na sua fé. Será que o que você tem professado com a sua boca, você tem testemunhado com a sua vida? Será que se você se calar por algum momento e agir como você está agindo hoje, no seu trabalho, em meio à sua família, as pessoas vão olhar para você e vão conseguir ver Jesus Cristo, mesmo que você não fale, né? Porque nós devemos andar dessa forma. Somos participantes já do reino de Deus. O Espírito já habita no nosso coração. Já temos tudo para glorificarmos a Deus em vida, aqui, na tempestade ou na bonança, em qualquer lugar que o Senhor nos coloque, Ele nos capacita também para que venhamos brilhar, ser luz em meio às trevas. Então, será que hoje, né, o Espírito está alegre no teu coração e satisfeito pelo desenvolvimento, né, da tua santificação, que teve início quando você professou a Jesus Cristo alguns anos atrás, quem sabe décadas atrás, 20, 30 anos atrás, e hoje você é maduro na fé? Ou você ainda é uma criança, mesmo tanto tempo tendo passado? Então o verso 12, Pedro diz uma coisa muito interessante, que faz parte do ministério de todo pastor. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Pedro está dizendo, eu não vou deixar, eu não vou me cansar de corrigir vocês. Eu não vou me cansar de ensinar a vocês estas coisas. Como ministro de Jesus Cristo, ele foi chamado para isso. Chamado para o quê? Né? Ensinar, exortar, corrigir a igreja de Cristo. Como apóstolo, ele tinha essa missão. E ele diz aqui, no verso 12 ainda que bem saibais. Ele está dizendo aqui, eu sei que vocês sabem dessas coisas.
Mesmo que vocês saibam dessas coisas, eu vou continuar, né, exortando vocês, estimulando vocês a crescerem na fé. Né? Que estejais aqui confirmados na presente verdade. Ou seja, que vocês estejam plantados, firmes na verdade. É para isso que o apóstolo Pedro está aqui falando aos nossos corações. Falou com o povo de Deus naquela época e falou também para nós nessa manhã. Então, que venhamos, meus irmãos, guardar a palavra de Deus. Se eu professo Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu digo que tenho uma fé salvífica, eu tenho que crescer. E o que significa crescer? Ser mais parecido com Jesus Cristo. Né? Ter as virtudes de Jesus Cristo. Amar as pessoas que estão à minha volta e amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que ter isso na minha vida. Né? Eu preciso ser diferente. Eu preciso confirmar o meu chamado e a minha eleição. Né? Eu preciso confirmar a minha filiação com o Pai Celestial. E como é que eu confirmo isso? Brilhando, né? Participando do reino da luz, fazendo a vontade do Pai, mesmo que eu tenha que fazer alguns sacrifícios. Tá certo? Então, que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe nessa manhã. Espero que você esteja bem, né, com o Senhor, que teu coração esteja cheio da alegria que vem do alto. Mas se você não está bem, se você está abalado, se você está entristecido pelos seus próprios pecados ou pelos acontecimentos, a palavra do Senhor diz que o Senhor ama aqueles que se aproximam dele. Né? Buscai ao Senhor enquanto é tempo. E esse é o tempo de buscar o Senhor, enquanto estamos aqui. Então que nessa manhã seja uma manhã de encontro com o Senhor, seja uma manhã de reafirmação da tua fé, de dizer para o Senhor, eu estava em pecado até agora, mas a partir de agora eu vou vigiar minha boca, vou vigiar minhas redes sociais, vou vigiar como eu trato meu irmão em Cristo, vou vigiar como eu trato aqueles que não compreendem a minha fé, que ainda não entendem o Evangelho, que estão perdidos, e eu vou vigiar, Senhor, também a minha comunhão contigo. Que não se passe um dia na nossa vida sem lembrarmos do nosso chamado. Que não se passe um dia sem falarmos com o nosso Pai Celestial. Que ao acordar até ao dormir, venhamos lembrar disso. Ao acordar, o nosso primeiro pensamento seja para o Senhor, dizer: Senhor, obrigado por mais uma noite, me ajuda a testemunhar de Ti nesse mundo, nesse dia que se inicia. Que Tu me dê as oportunidades de falar do Evangelho, que Tu me leve até que Tu queres e que Tu me dê o conhecimento e a sabedoria para viver esse Evangelho em qualquer tempo, em qualquer lugar que Tu me coloques, Senhor. Que Jesus Cristo nos abençoe, meus irmãos, nessa manhã. Vamos orar ao Senhor? Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Santo, Santo Deus que está no céu. Pai eterno, nos prostramos aos Teus pés, rogando as Tuas misericórdias que há em Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nesse tempo tão complicado, ó Pai eterno, onde tantas vozes falam ao mesmo tempo, onde há tanta desunião, dissensão, tanta confusão, mas que a nossa mente e o nosso coração estejam em Ti, Senhor, onde há paz, entendimento e discernimento. Que Tu nos amadureça, Senhor, na fé, que venhamos enfrentar as dificuldades e venhamos aprender com ela e crescermos e glorificarmos o Teu nome. Nos perdoa, Pai eterno, se há aquele que está em tropeço, que Tu dê a força para o arrependimento, que Tu erga novamente e que Tu cure suas feridas, Senhor. Se alguém entristeceu o Teu Espírito, Pai eterno, que Tu nos ajude, nos alegra, Pai bendito, nos faz voltar ao novo caminho e assim, Senhor, testemunhar de Ti e experimentar a Tua boa, agradável e santa vontade, Senhor. Ó Pai Celestial, sabemos que Tu és a fonte de tudo que é bom, tudo que é agradável. Nós, é que por conta do pecado, Senhor, somos atraídos e tentados, Senhor, e às vezes caímos, dando espaço ao nosso inimigo, Senhor. Que Tu tenhas misericórdia de cada alma que está ouvindo esta palavra. Que Teu Espírito, Senhor, aplique esta palavra aos nossos corações. E que a começar em mim, até o último que ouvir essa palavra, Senhor, que sejamos transformados pelo Teu poder. Em nome, por amor de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Concede-nos, Senhor,
proteção, a graça de vivermos para Ti sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, que você tenha um domingo na sua presença. O Senhor preserve a sua saúde, que Ele te livre, né, de toda essa virose que está aí se espalhando. Mas se você estiver doente, se coloca aos pés do Senhor, se coloca nas mãos do Senhor, porque nós sabemos que um dia enfrentaremos a morte física, mas nós temos a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. E um dia, como está ali escrito em Apocalipse, o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. E não mais teremos mais essas preocupações que nos cercam. O que importa nesse momento é que você se firme na fé no Senhor, que você faça com que a sua fé cresça na presença de Deus, que você seja cuidadoso, né, em lembrar daquilo porque você foi chamado por Deus, você seja cuidadoso lembrando que você é um filho, é um dos eleitos de Deus. Então que o Senhor te abençoe nesse domingo. Um abração a todos, estamos em oração por vocês, nós temos acompanhado aqui nas redes sociais os pedidos de oração e temos intercedido aqui pela nossa comunidade no IPCEP, em Camaragibe, em João Pessoa, em Vitória. Nós temos pedido ao Senhor que preserve, mesmo nesse momento que nós ainda não podemos nos congregar. Mas eu creio que o Senhor já irá providenciar. Isso é por um pouco de tempo e temos que aprender, né? Se mantenha firme agora, né? A tempestade vai passar e nosso Senhor permanecerá para todo sempre. Amém? Então que Deus te abençoe e dê uma semana, né, abençoada para ti. Um grande abraço e até mais.